E com objetos, como que o Destructuring funciona? Novamente, começando com o exemplo mais simples possível. Imagina comigo que você tem um objeto com 3 propriedades e quer fazer uma cópia das 2 primeiras propriedades dele. Lembrando que um Destructuring é feito antes do sinal de atribuição. Então a gente pode declarar uma const que vai receber o objeto no qual o Destructuring vai ser feito. E à esquerda do sinal de atribuição, a gente pode envolver entre chaves os nomes das 2 consts que vão fazer a cópia das 2 primeiras propriedades do objeto. E se eu quiser ignorar uma propriedade, eu tenho que passar uma vírgula ignorando a propriedade igual quando faz Destructuring em array? Não. Em Destructuring com objetos, você seleciona as propriedades a serem copiadas só especificando o nome delas dentro do Destructuring. Então, se você quiser copiar a propriedade age ao invés de breed, é só você substituir a breed pela age. E aí a propriedade breed vai ser ignorada. Agora, as consts dentro do Destructuring precisam ter o mesmo nome da propriedade do objeto original? Não, só que você vai ter que atribuir um novo nome ao nome da propriedade original, usando a sintaxe de atribuição de propriedade de objeto. Então, o que essa sintaxe está dizendo é, eu quero pegar o name, só que eu quero chamar ele de full name ao invés de name. Eu quero pegar a age, só que eu quero chamar ela de years old ao invés de age. Agora, se eu tirar a propriedade age do objeto original e exibir a propriedade years old no console, ela vai ser undefined, certo? Nesse caso, da mesma forma que eu mostrei lá no exemplo anterior com o array, você pode declarar um default parameter para impedir que undefined seja passado como valor para const yearsOld. Se a gente passar um 4 como default parameter da yearsOld aqui no Destructuring e exibir essa propriedade no console, o 4 é exibido normalmente. Se a propriedade existir no objeto, ou seja, se a propriedade não é undefined, o valor original da propriedade é atribuído para yearsOld, como a gente pode ver no console. Muito bacana, mas esse exemplo é muito conveniente. E se meu objeto tem propriedades aninhadas? É possível fazer Destructuring nessas propriedades? É possível. Imagina um objeto Cities que tem uma propriedade Paris, que recebe um objeto com 2 propriedades e uma propriedade Stockholm, que também recebe um objeto com 2 propriedades. Imagina que você quer fazer um Destructuring na propriedade Paris, e até aí tudo bem, você já sabe como fazer isso. Mas e se você quiser fazer um Destructuring só na propriedade Country da Stockholm? Nesse caso, antes de fazer a cópia da propriedade que está no segundo nível, é necessário que você especifique a propriedade do primeiro nível que armazena esse valor, que é a propriedade Stockholm. E novamente, não se engane, a Stockholm não está disponível para você usar, porque isso não é a criação de um novo objeto, é só um Destructuring. Por isso que está posicionado do lado esquerdo do sinal de atribuição. Você só escreveu essa Stockholm para conseguir fazer o Destructuring na Country. E novamente, se o Destructuring de objetos funciona em atribuições inline, ele pode ser feito em parâmetros de funções. Então, se uma função recebe um objeto por parâmetro, ao invés de acessar as propriedades do objeto especificando o nome do objeto e depois o nome da propriedade, se você declarar um Destructuring como parâmetro da função, dentro da função você só vai usar o nome da propriedade. E obviamente isso dá mais legibilidade para o seu código. Agora, qual que é a grande sacada do Destructuring em funções? É que você bate o olho na assinatura da função e vê exatamente com o que você deve se importar. Muitas vezes vão ter situações em que você vai fazer uma requisição e obter um objeto gigantesco no qual você só quer usar uma ou 2 propriedades. Então é mais específico você bater o olho nos parâmetros da função e já saber quais propriedades você vai usar. É um tipo de autodocumentação da função.